Querido aluno, professor, pastor, coordenador de Escola Bíblica Dominical, saudamos a todos os queridos amigos, alunos, nesse domingo, dia 19, com a paz do Senhor. Estamos aqui diante de mais uma Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, iremos falar para a classe de jovens, especificamente falar acerca da lição de número 3 de abril de 2020, que vai falar sobre preparativos para a conquista. O texto do dia diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A introdução diz assim: depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Nessa introdução, podemos analisar o texto bíblico onde ele é referido em Josué, capítulo de número 2, o versículo 1, versículo 9, versículo 11, versículo 23 e versículo 24. Eu quero fazer menção do último versículo, versículo 24, que diz assim: e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado todas essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiando diante de nós. A introdução, ela faz menção ao nome de Moisés. Mas por que Moisés? Para quem não sabe, Moisés, ele foi um grande líder, ele foi um grande libertador. Se você chegar hoje lá em Israel e falar de Moisés e falar de Jesus, fazer o comparativo entre Moisés, o libertador, e Jesus, Moisés terá muito mais honra e mais respeito do que o próprio mestre Jesus, por conta que até hoje Moisés ele é reverenciado, ele é lembrado como o libertador que libertou o povo da escravidão do Egito. E Moisés, ao decorrer do tempo, Deus deu para ele as tábuas do 10 mandamentos. Ele passa 40 anos ali no deserto, gente nasce, gente morre, gente cresce, e eles continuam caminhando a sua peregrinação em direção à terra prometida. Chega um momento que Moisés parte também para o Senhor, mas ele deixa um homem chamado Josué, que outrora seu nome não era Josué, sim Oséias. E Moisés prepara Josué para ser o seu sucessor e o grande líder que iria conduzir o povo até a terra prometida. A lição, a temática da lição está falando de preparativos para a conquista. Ou seja, qual é a maior conquista de um jovem, já que a classe é para jovem? Qual seria a maior conquista hoje para um jovem? Há 2000 anos atrás, a maior conquista para o jovem, para Israel, era entrar na terra prometida. Talvez hoje a maior conquista para um jovem é entrar na universidade, entrar em algum curso específico, medicina, mecânica, algo que ele venha se agradar. Mas o texto do dia, ele é bem relativo e bem consistente com uma coisa que envolve a espiritualidade. Vai dizer assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. É a mesma coisa de você desejar conquistar,
ter preparo, mas não ter paciência e não ter sabedoria e não ter diálogo com Deus, para Deus chegar ali e abençoar. A gente vê, não que você vai deixar de ser, então eu não vou mais me preparar, eu só vou orar. Não. Você tem, se você quer conquistar algo, é semelhante se você deseja ser um médico. Você tem que se preparar para você chegar até na sua conquista. Se você deseja ser um mecânico, você vai fazer engenharia mecânica. Se você deseja ser um agrônomo, você vai fazer agronomia. Se você deseja ser um professor, você vai fazer pedagogia e assim sucessivamente. Você tem que ter preparo. Mas além do preparo, o preparo é bom, mas não basta. Você precisa ter, além do preparo, você precisa ter Deus. Porque se você se preparar e não tiver Deus na sua vida, isso vale para todas as áreas. Se você tiver preparo e não tiver Deus, o preparo que você fez, gastou tempo, é mesmo que nada. Ou seja, Moisés preparou Josué para ser o seu sucessor. Josué agora vem preparar o povo. Vem preparar o povo para quê? Para receber a sua conquista. E o que era a sua conquista? Entrar, conquistar, ganhar a terra prometida. O primeiro preparo que Moisés ele faz diante do povo é com a comida. Uma multidão, claro, toda a multidão vai precisar de alimento. A segunda, ele vai organizar as tribos. E depois ele é fiel aos seus comandantes. Ou seja, isso é um preparo de um grande líder. Ele convoca, ele prepara, ele organiza, ele incentiva. Isso foi os preparos que Josué ganhou de Moisés e agora ele está passando para o seu povo. Ou seja, o líder, você que é líder de mocidade, líder de escola dominical, líder da sua classe, você deve ter também preparo para lidar em situações distintas e difíceis. Ou seja, nesse período de crise, onde surgem os maiores líderes deverão se manifestar. Os líderes de verdade não são aqueles que ficam sentados, mandando, não. Mas os líderes de verdade, eles surgirão em momentos difíceis como esse. Eles irão aparecer em momentos de crise, de pandemia como esse, dizer, olha, não é assim, olha, vamos orar, vamos com calma, Deus está na nossa frente. Literalmente Josué, o povo estava eufórico, o povo estava tão eufórico que Deus deu uma prévia de como para ele se preparar para a conquista da terra prometida. E como foi essa prévia, como foi esse preparo? A travessia do Jordão. O Rio Jordão, as suas margens, ele transbordava. Então, quando Moisés organizou o povo, organizou as tribos para atravessar o Rio Jordão que transbordava, aquilo serviu de preparo, de um preparativo, colocando-se em prática na travessia para quando chegasse lá na frente, na grande conquista da terra prometida, o povo estaria mais preparado e mais dinâmico e até mesmo mais animado. Ou seja, a travessia do Rio Jordão, do Rio Jordão, foi didaticamente, na linguagem pedagógica, foi uma dinâmica para que o povo viesse colocar em prática e lá na frente conquistar a terra prometida.
E Josué, ele vai com estratégia, ele não vai de qualquer maneira, ele aprendeu, ele se preparou, ou seja, ele se preparou e além de ter o preparo, ele tem Deus, ou seja, ele vai com estratégias divinas. Qual foi a estratégia dele? Enviar 2 espias para olhar a terra, para analisar a terra. Isso é estratégia, isso é preparo para olhar a terra, para espiar a terra, para ver a terra, para sentir a terra. E ali eles conhecem ali uma mulher chamada Raabe. Raabe é uma prostituta, uma mulher de vida fácil. Para muitos, Raabe, para muitos estudiosos, teólogos vão dizer que Raabe ela era uma mulher convertida. Eu, particularmente, a mim, como historiador e conhecedor um pouco da história antiga, não posso afirmar isso, porque a própria Bíblia fala que ela era uma mulher prostituta. Nas linguagens mais atualizadas, eles estão deixando de trocar essa palavra de mulher prostituta para mulher pecadora. Mas analisando nos anéis bíblicos, além dela ser uma mulher pecadora, uma prostituta, ela mentiu. Por mais que venha ter sido uma mentira bondosa, uma mentira com sentido de ajudar, mas não deixou de ser pecado. Por mais que venha a ser uma mentira que iria ter benefício, uma mentira bondosa, mas não deixou de ser pecado. Ela fatou essa mentira, por mais que essa mentira venha a ser uma mentira que iria ter resultados positivos, mas mesmo assim ela pecou e mesmo assim a mentira que ela fez foi um pecado. Por isso que é importante nós, como igreja do Senhor, estarmos sempre preparados para a vitória e para a conquista, sabendo que o homem ele deve se preparar. Você que está me ouvindo através desse vídeo, você deve se preparar. Ou seja, Deus, ele não vai fazer nada com aquilo que o homem pode fazer. Se tem alguma coisa que o homem pode fazer, Deus não faz. Mas se tem uma coisa que o homem não pode fazer, aí Deus faz. Ele move céus e terra para nos abençoar. Mas se tem algo que eu e você pode fazer, Deus não vai mover uma mão, Deus não vai mover uma palha. Mas quando nós nos preparamos, diz, não, Senhor, eu me preparei, eu estou preparado, estou capacitado, agora é contigo. Nós podemos ver a passagem onde Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, rei. Um dos filhos de Jessé, aparentemente na visão humana do profeta Samuel, ele estava preparadíssimo, um homem de boa estatura, um homem de boa aparência, um homem forte. Ou seja, na visão humana, ele estava preparado para ser o grande rei de Israel e ser o grande líder. Porém, Deus olhou para o seu coração, ou seja, olhou para dentro, olhou internamente, não exteriormente. O homem ele olha o que está por fora, mas Deus olha para o coração, olha para o que está dentro. Isso é um exemplo que se encaixa perfeitamente no texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, o homem pode se preparar, mas se ele não tiver Deus na vida, o seu preparo será em vão. Ou seja, a prostituta Raabe, ela não era uma mulher convertida. Ela conhecia
Ela conhecia os prodígios e já ouvia falar dos prodígios e milagres e maravilhas que Deus já tinha feito no meio de Israel. E ela recebendo os escribas, ela recebendo os espias, ela relembra de tudo aquilo que ela já ouviu falar do Deus de Israel. Eu quero indicar essa lição, a lição do ano de 2019, para os professores de escola bíblica dominical, especificamente para os alunos de jovens. Essa lição de 2009 vai falar sobre várias temáticas de Josué. Uma delas é: Josué é um líder eficaz, Josué assume a liderança de Israel, Josué conduz Israel na travessia do Jordão. É uma lição que vai lhe ajudar muito a enriquecer essa lição de 2020. Voltando para Raabe. Raabe, ela é considerada uma mulher prostituta, uma mulher pecadora, uma mulher mentirosa. Mas mesmo assim, ela sendo tudo isso, ela não deixou de ser uma mulher de fé. O livro aos Hebreus vai dizer que ela é uma das heroínas da fé. O seu nome está lá na galeria dos heróis da fé, que ela acreditou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, vai estar lá o nome de Raabe. Uma outra passagem importantíssima que vai aparecer o nome de Raabe é na genealogia de Jesus. Ali aparece o nome de Raabe. E Raabe, ela coloca um fio de escarlata na sua porta, que era um sinal para que ela e sua casa ali não fosse pega de surpresa, podemos dizer assim. Era um sinal que Deus ali estaria aguardando ali aquela casa. Ou seja, é importante para a igreja do Senhor, é importante para nós líderes jovens estarmos preparados para fazermos a boa obra. E é importante que os líderes hoje estejam preparados para fazer a obra do Senhor com mais perfeição, com mais dedicação. Existem alguns critérios para ser líder. Um deles está em Levíticos capítulo 21, que diz assim: depois você, querido professor, pode compartilhar essa passagem, Levítico capítulo 21. Eu só quero ler aqui alguns versículos, eu quero me especificar mais no versículo de número 19, que diz assim: o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito nos olhos, ou sardas, ou impinja, ou quem tiver o testículo mutilado ou quebrado, esses não deverá